Oi gente, tudo bem? Meu nome é Miná, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês não são inscritos, já se inscrevam no canal. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e mostrar um pouco como que foi um dia que eu passei em Paris com meu marido. Essa viagem aconteceu no final de abril de 2024 e a gente tá um tempinho sem gravar vídeo porque tava terminando minha pós-graduação, depois comecei um curso, a gente começou uma obra aqui em casa e tava uma correria e só deu pra retomar agora com os vídeos do canal. Mas já se inscrevam se vocês querem curtir outros vídeos de viagem, porque essa viagem que a gente fez ali no final de abril, começo de maio de 2024, pela Europa, tem ainda muito vídeo que a gente vai postar aqui no canal. A gente viajou por vários lugares muito legais. Então a gente acabou passando mais ou menos um dia e meio só em Paris, mas a gente fez valer a pena. Então no vídeo anterior vocês viram que a gente chegou no final do dia, assim, no finalzinho da tarde, a gente foi direto na Torre Eiffel. E a dica que a gente dá é: vão passar o pôr do sol, final de tarde, começo do anoitecer, na Torre Eiffel, porque é muito bonito ver o sol se pondo sobre Paris lá de cima da torre, na torre, porque, enfim, a estrutura ali dela fica muito bonita com o sol batendo. E conforme vai anoitecendo é muito bonito ver lá de cima o pôr do sol sobre Paris. E aí no dia seguinte a gente partiu em direção a Sacré-Cœur. Então uma dica, se vocês estão nessa região, é já ir direto para Sacré-Cœur de manhãzinha. Tô com calor, e agora? Eu acho que ele vai dormir aqui também. Pode ser? Deveria subir. Cemitério? Père Lachaise? Não, Marte. Père Lachaise eu nunca fui. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa. A gente chegou lá em cima, tava um clima ameno na época que a gente foi, que era a primavera, e deu pra ver a cidade inteira lá de cima. A Sacré-Cœur fica no ponto mais elevado da cidade, então tem uma vista privilegiada de vários pontos de Paris. E uma dica que a gente dá é que fiquem um bom tempo ali apreciando, tentando descobrir lá de cima, tentando identificar lá de cima vários pontos de Paris. O Louvre, a Torre Eiffel, que é mais fácil de ver lá de cima, mas o Arco do Triunfo, ver o Sena, todo o caminho que ele faz lá de cima, a Torre de Montparnasse, as estações de trem, tem muita coisa para tentar identificar lá de cima e que dá para ver, então é bem legal. Além da própria igreja de Sacré-Cœur, né, do Sagrado Coração, que é muito, muito, muito bonita. E o clima ali na igreja, né, ao redor da igreja é sempre bem gostoso. Sempre tem alguém cantando uma música bonita, tocando um instrumento. E as pessoas, né, um misto de estar na fila para entrar na igreja e ao mesmo tempo apreciando tudo aquilo. Então foi isso que a gente fez, a gente ficou sentado na escadaria na frente da igreja e curtiu bastante aquela região. E depois a gente deu uma voltinha ali ao redor, tem vários restaurantes e bistrôs. E a gente acabou descobrindo, ou pelo menos é como esse bistrô faz essa propaganda, que ali nasceu o primeiro bistrô. Então ele tem várias plaquinhas indicando que o primeiro bistrô nasceu ali, então foi divertido de descobrir isso. E tem umas feirinhas na frente, o pessoal fazendo umas artes, assim, então é bem gostoso, é bem turístico, mas é bem, bem bonito.
Achamos nosso endereço em Paris. Olha essa rua, que fofa. Muito fofa, muito fofa. É um beco sem saída. Como é que eu falo? Uma rua sem um beco sem saída. Uma rua sem saída. Lindo, lindo, lindo. Então, partindo dali, a gente desceu, né, daquela região e foi em direção à Ópera de Paris. Na minha opinião, é uma das construções mais lindas, né, de Paris. É muito bonita a ópera. Infelizmente, no dia que a gente foi, estava em restauração, estava em reforma, e aí toda a fachada do prédio estava coberta por um outdoor. Então, não deu pra ver nada, mas tudo bem, né? Chegando na ópera, muita emoção. E põe aquela música de decepção define, odeio Ralph Lauren, denúncia. Como assim? Essa é um dos prédios mais lindos de Paris inteira. E essa é a situação. Tá, tipo assim, ia estar fechado. Só que aproveitaram para patrocinar a reforma. Mas a gente seguiu uma dica que a tia Lena deu, que era subir no terraço da Galeria Lafayette, num dos prédios, na Galeria Lafayette, que fica ali do lado da ópera. E a gente subiu, e é gratuito, né, pra entrar na galeria, porque, enfim, é tipo um shopping. Gratuita, e tem uma vista muito legal também de Paris, porque fica em que andar aquele terraço? 6º andar, 7º? Por aí, né? E aí dá pra ver a ópera bem de pertinho, porque eu acho que é do outro lado da rua, e do alto, né? Então, porque é um pouquinho mais alto, ou da mesma altura mais ou menos que a ópera, e é bem bonito de ver de outro ângulo, mas é os fundos, assim, do prédio, mas é muito, muito bonito, e dá pra ver vários outros pontos da cidade dali. E eu achei uma delícia também o clima, bem turístico também, tinha bastante turista ali tirando foto e curtindo, mas vale a pena. E aí, saindo da Ópera de Paris, a gente foi em direção mais ou menos da Madeleine, e dali a gente seguiu, na verdade, a gente queria ir em direção ao Louvre. E a gente foi indo por caminhos diferentes, não óbvios, ou, enfim, que a gente não tinha passado antes. Então, a gente não foi ali pela Champs-Élysées, pelo Jardim de Tuileries, a gente foi por caminhos paralelos. A gente acabou passando na Galeria Vivienne, que a gente nunca tinha passado, é uma galeria bem bonitinha, cheia de lojinhas, a gente não entrou em nenhuma, mas só passar pela galeria já foi bem gostoso. E foi passando pelas ruas ali, em direção ao Louvre, ruas aleatórias, mas bem para sentir assim o clima e fugir um pouco daquelas ruas que era muito assim engraçado, as ruas famosas, cheias de turistas, e a gente se deslocava uma rua
paralela ou duas e já era bem mais tranquilo. E a gente queria isso, assim, curtir de uma forma diferente e por pontos diferentes Paris. Então essa é uma oportunidade de ver Paris com um olhar um pouquinho diferente, por um ângulo um pouquinho diferente. E aí, chegando no Louvre, se a gente estava fugindo um pouco dos turistas por essas ruas ali paralelas, chegando no Louvre, tava insano. Tinha muita gente. Era uma loucura, assim, muita gente. E a gente não ia entrar no Louvre porque é um tempo também que tem que ser investido para entrar no Louvre, porque é muita coisa para ver, então se decidir entrar, tem que passar um bom tempo lá dentro, e a gente não tinha esse tempo, decidiu não entrar em nenhum museu, enfim. E a gente queria curtir a cidade ali nas ruas e tal. Mas então a gente deu uma boa volta ao redor do Louvre e ficou um pouquinho ali sentado, ficou um pouquinho caminhando ali pela frente do Louvre. E é muito lindo, mas estava muito socado de gente, tinha muita gente. E dali a gente partiu para onde? A gente passou na Pont des Arts, que é aquela ponte que atravessa do Louvre para... Então a gente saiu do Louvre e atravessou a Pont des Arts, e chegou na Rive Gauche do Rio Sena, então, que é a margem esquerda do Rio Sena, como é conhecida, né, o outro lado do rio. E foi em direção a Notre-Dame de Paris. A gente passou ali na frente da Shakespeare & Co., mas era outro lugar que é muito turístico. Eu até pensei em tentar entrar, porque é uma livraria muito tradicional de Paris, muito famosa, e eu queria muito conhecer, mas é muito turística, então não, sem chance. Ia ser muito tempo só na fila. Então a gente só passou na frente e, enfim, seguiu o nosso trajeto. E chegou na Notre-Dame de Paris. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Notre-Dame de Paris já foi reaberta depois do incêndio gigantesco que teve. Ela ficou anos sendo restaurada, reformada. E agora, dezembro de 2024, ela foi reaberta. Mas ali em abril, quando a gente foi, ela estava fechada. Então, na frente estava tudo fechado com um tapume. Eles deixaram uma maneira mais turística possível, né? Colocaram várias imagens de como estava sendo feita a restauração, quem eram os arquitetos, os engenheiros responsáveis por essa obra,
Enfim, toda uma história sobre a Notre Dame para ter alguma coisa ali para o pessoal acompanhar e não ficar só aquele tapume. E fizeram uma coisa muito legal, que eles tinham colocado tipo uma arquibancada na frente da Notre Dame, então dava para subir, sentar e ficar apreciando ela, uma vista um pouco melhor, porque como tinha, né, tava tampada ali a parte de baixo, para ninguém entrar, né, ultrapassar, então subindo ali a arquibancada era bom, porque dava para ver melhor, de um ângulo melhor ali a igreja. E a gente fez isso, subiu ali a arquibancada, não é uma dica que a gente possa dar, porque agora, graças a Deus, a igreja já foi reinaugurada, né, reaberta, mas na época a gente não esperava que tivesse isso e acabou que foi uma experiência até que legal de sentar ali e apreciar a Notre Dame desse ângulo. Mas vão na Notre Dame de Paris, é uma igreja icônica de Paris. E daí da Notre Dame de Paris a gente foi pra Le Bon Marché, que eu nunca tinha ido, e isso foi uma dica também da minha tia. E a gente adorou, e esse dia foi muito legal, e o Le Bon Marché foi muito especial, não porque a gente ia fazer super compras nesse lugar, porque a gente praticamente não fez nenhuma compra. Aliás, lembrei de uma compra que a gente fez, eu esqueci. Lá na Ópera de Paris, a gente entrou na FENAC. Foi praticamente a única compra que a gente fez em Paris. A gente entrou na FENAC e tava cheio de artigos da Olimpíada. A gente comprou umas lembrancinhas para algumas pessoas de lá. E tem uma FENAC bem legal, com vários andares ali na frente da Ópera de Paris, praticamente. Mas voltando pro Le Bon Marché, ele fica no Saint-Germain, no bairro Saint-Germain, tu lembra? O Le Bon Marché fica no 7º arrondissement. E, na verdade, o Le Bon Marché a gente acabou não fazendo muita coisa, mas do lado do Le Bon Marché, eu acho que é do lado, não é a mesma coisa, né? Que é a La Grande Épicerie de Paris. Que foi lá que a gente comprou o macarrão. A gente deu uma voltinha, é de surtar, tem temperos, doces, macarrões, azeites, sei lá, tudo de tudo quanto é lugar do mundo, eu acredito. É? De tudo quanto é lugar do mundo? Acho que sim, né? Enfim, é maravilhoso. E tem um café lá dentro, uma confeitaria, a gente comprou alguns macarrons. E simplesmente, eu não sei, eu já tinha experimentado o macarrão da La Dourée. Tu também, né? Ou não? A gente não curtia muito o macarrão, eu curtia a ideia do macarrão. Eu curtia a La Dourée, toda a identidade visual. Eu curtia a beleza de um macarrão, mas eu não sei se eu gostava tanto do doce, se era o meu doce preferido. Mas nesse lugar a gente comprou alguns macarrons e, meu Deus, sério, tava maravilhoso. Eu me apaixonei, eu me surpreendi, eu não tava esperando, que delícia. Qual que a gente pegou mesmo? Acho que foi tipo frutas vermelhas. Eu dei um tapaço no microfone agora. A gente pegou de frutas vermelhas, provavelmente, e caramelo salgado, acho. Esses sabores, assim, e tava muito bom. Então, não deixem de comer um macarrão em Paris, se você já provou em algum outro lugar, vale muito a pena. Esse, pelo menos, desse lugar a gente achou muito gostoso e é uma experiência bem legal, porque a gente achou também não tão turística essa região. Não sei tanto se os parisienses ou os franceses vão ali, mas a gente achou mais tranquilo, uma região mais tranquila, toda aquela região ali ao redor um pouco mais tranquila e foi gostoso de andar. E a gente seguiu indo, a gente tava com, assim, com o intuito de ir a pé até a La Défense, que é um bairro um pouco mais afastado, que fica depois da Torre Eiffel, depois do Trocadéro, bem longe, mas estávamos ali firmes e fortes na nossa caminhada e curtindo bem as ruas de Paris, e acho que vale muito a pena. Depois dessa região a gente foi em direção ao Les Invalides, que é onde o Napoleão está enterrado, e é um lugar que é uma homenagem, enfim, mais a parte militar da França. Então Napoleão está enterrado lá, e lá onde o Les Invalides, né? Então era onde eles tratavam os inválidos de guerra, e depois se tornou um museu em homenagem aos militares que lutaram pela França durante as diversas guerras que o país participou. Então a gente também não entrou, mas é muito bonito de fora já, né? Ver aquela construção e toda a estrutura externa do prédio. Então é bem bonito, também é uma construção histórica e muito, muito legal de caminhar ali ao redor. Então a gente estava ali eu já estava cheia de bolha no pé, a gente já tinha caminhado, sei lá, uns 12 quilômetros naquela altura. E andamos ali, tem várias
vários parques e várias regiões que dá para caminhar muito a pé. E a gente andou toda aquela região até chegar de novo na torre. A gente andou na região de Saint-Germain-des-Prés, que tem o Café des Flores, o Café de Magot, que são cafés super famosos porque vários escritores icônicos do começo do século XX iam nesse café, se encontravam nesse café, como o Hemingway, como a Simone de Beauvoir, enfim, diversos autores super famosos dessa época que frequentavam esses cafés. Então eles ficam nessa região e a gente fez essa região toda a pé e é muito parisiense, muito gostoso de andar. E a gente seguiu dali até a Torre Eiffel novamente. E a gente andou por lá de novo e curtiu. E dessa vez a gente atravessou até o Trocadéro. E estava bem interessante de ver, porque a Olimpíada ia acontecer em uns 2 meses. Então estava já sendo tudo construído. As arquibancadas, as estruturas até de som já estavam sendo montadas ali ao redor da torre, porque depois a gente viu que tinha bastante coisa que estava acontecendo ali, e aconteceu de estreia das Olimpíadas e jogos que aconteciam ali nos arredores. E depois lá no Trocadéro também estava bem fechado, toda a parte da frente ali perto do Rio Sena, porque eles estavam também montando arquibancadas e palcos e tudo mais. Será que vai ser aqui? O que será que vai ser aqui? Uma arquibancada para assistir o Nossa, show tem um tipo de abertura, gol ali. será? Como é que é? Ah, pode ser. Ah, mas deve ter, provavelmente vai ter algum tipo De de cerimônia competição aqui. aqui. Ah, uma competição? E a intenção era ir do Trocadéro, continuar até a La Défense a pé, mas eu já não aguentava mais. E daquele ponto a gente pegou o metrô e foi até a La Défense. É uma região totalmente diferente, porque é uma parte moderna da cidade. Então todo o resto, por mais que tenham lojas muito modernas, por mais que tenham lojas da Apple, enfim, coisas tecnológicas e modernas, ficam normalmente em prédios históricos e bem a cara, assim, de Paris, aquela construção bem típica de Paris. Mas o bairro de La Défense é um bairro bem moderno, com construções, prédios altíssimos e novos. É uma parte bem moderna, mas é bem legal de ver, é bem bonita. E aí o pôr do sol desse dia a gente viu de lá e foi muito gostoso também, porque o pôr do sol é contra a cidade, da La Défense. Então a cidade estava para trás e a gente estava olhando o sol se pôr do outro lado. E foi bem gostoso. Essa região da La Défense tem várias lojas, tem uma estrutura bem legal para ir visitar, embora, enfim, seja uma parte bem comercial, no sentido de ter escritórios e tal, não ser tão turística. A gente acabou dando uma voltinha ali e acabou jantando ali. A gente comeu crepe ali, na verdade não é crepe que chama, é outro nome, não é crepe, crepe é o doce, é uma galette. A gente acabou jantando ali, a gente comeu galette, que é bem tradicional, e tava uma delícia. A gente comeu, parecia ser uma rede ali de restaurante, foi bem bom. Então fica a dica, conhecer a La Défense, porque é uma vista bem diferente de Paris, que a gente não tá acostumado, a ver em vídeos, fotos, mas eu acho que vale muito a pena.
saiu e foi direto pra Champs-Élysées pra curtir o final da noite, já tava escuro. Pra dar uma caminhada na Champs-Élysées, porque a gente não tinha ido. A gente fez todo esse trajeto do Arco do Triunfo até mais ou menos ali a Place de la Concorde. E dali a gente pegou o metrô de volta pro nosso hotel. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem o sininho pra continuar acompanhando os próximos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. E aí no vídeo de hoje a gente vai passar o dia inteiro em Paris. Eu vou dar algumas dicas, porque... Oi, gente. Olha o barulho. Rooftop. A pessoa tenta falar uma coisa estrangeiro. Terraço, isso é que eu tava tentando uma palavra em português. Eu tô confusa. Nem sei explicar. Tamanha maravilhosidade. Voltando. Eu dei um papasso no microfone agora. O que eu falo? Toda a fachada frontal é redundância?